Corinthians ganha no Paulistão, algo que estava difícil de acontecer, mas no primeiro jogo do Antônio Oliveira, no comando do Timão, o Corinthians conseguiu vencer, somou 3 pontos e ganhou da Portuguesa. Então, bora falar desse jogo. Bom, para quem não pôde assistir o jogo, já deu para ver uma evolução no Corinthians, tá? Principalmente na questão de organização. A gente viu que o Pedro Raul e o Yuri Alberto começaram jogando, tava dando muito certo, o Yuri Alberto fazendo uma movimentação muito boa, porque a verdade é que o Yuri Alberto, ele nunca faltou raça, nunca faltou vontade nele, na verdade sempre faltou ali aquela técnica do centroavante, e ele jogando de segundo atacante junto com o Pedro Raul, tava dando muito certo. O Pedro Raul infelizmente sentiu durante o jogo, né, se lesionou, teve que sair, e então entrou o Rojas, e aí o trio de ataque ficou Wesley, Yuri Alberto e Rojas, e foi funcionando muito bem, tá? Principalmente por causa do menino Wesley, que foi ele que fez a jogada em que aconteceu o primeiro gol do Corinthians, certo? Ele fez a jogada, tocou no Fagner, o Fagner sofreu o pênalti e o Maicon converteu. Nisso, o Wesley já tinha feito várias jogadas pelo lado direito ali da Portuguesa, estava infernizando o lateral direito dos caras, e para mim o Wesley foi o melhor jogador aí desse jogo. Bom, além dessa melhora de evolução tática do Corinthians, deu para ver que alguns jogadores individualmente já melhoraram. O próprio Maicon se mostrou com mais vontade nesse jogo, inclusive deu até uma assistência pro Yuri Alberto, certo? O Yuri Alberto que também marcou o seu golzinho para lavar a alma. Outros caras que também melhoraram aí o seu nível de atuação foi o Rodrigo Garro, que ele já tinha jogado bem no último jogo, mas por conta da derrota não foi aquele bem que a gente espera, né, de um cara como o Rodrigo Garro. E aí nesse jogo, cara, o Rodrigo Garro tava jogando demais, sofreu muita falta, chamou muito o jogo, certo? E até o Rojas, quando entrou, não decepcionou, tá? Obviamente o Rojas, ele, pelo menos na minha visão, ele tá longe do nível de atuação que a gente pode esperar dele, certo? Mas ele já mostrou que ele melhorou aí um pouco, graças aí, eu imagino, também à organização do time, que o time estava organizado, tá? Quem assistiu o jogo contra a Portuguesa pode concordar comigo que o time estava organizado, não era como se tivesse já uma tática implementada, mas era um time que entendia cada um ali sua função dentro de campo, o que era para fazer, e deu certo. O Corinthians conseguiu ganhar por 2-0 e somar 3 pontos. Mas nem tudo são flores, né, meu parceiro? Talvez o único ponto negativo que eu vejo desse jogo foram as bolas nas costas do Fagner, certo? Foi por ali que a Portuguesa desceu várias vezes. Quando o Félix Torres não conseguia salvar, virava uma chance clara de gol, né? Inclusive, em um momento, o Cássio tem que chegar a fazer uma bela defesa aí, logo no início do primeiro tempo, ainda o jogo estava 0-0, ou seja, se tivesse saído esse gol da Portuguesa, talvez o final poderia ter sido diferente, certo? E eu não vi muita gente comentando, né, dessa questão das costas do Fagner. Tá sendo ali um local onde as equipes estão se aproveitando para descer, né? E obviamente eu entendo a galera não falar disso, porque, pô, a gente estava 5 jogos só perdendo. O Corinthians nem empatou, só perdeu durante 5 jogos. Então essa vitória, a gente que é corintiano, cara, merece sim comemorar. A gente estava precisando disso. E sobre a situação do Corinthians no Paulistão, cara, se classificar no grupo tá bem difícil, tá? O Corinthians, na verdade, eu imagino que vai continuar brigando aí para se afastar da zona de rebaixamento e principalmente se preparar aí para a Copa do Brasil, para a Sul-Americana e para o Brasileirão. O que se classificar é ruim, né? Porque a gente sabe que com o novo regulamento da Copa do Brasil, o desempenho no estadual ele conta muito, e o Corinthians com esse desempenho que já é ruim, entendeu? Não tem mais o que fazer, a não ser que o Corinthians ganhe todos os jogos, não tem mais como recuperar. Então acaba que por conta desse desempenho ruim, talvez a Copa do Brasil de 2025 aí já esteja comprometida aí sem a participação do nosso Corinthians, certo? Mas obviamente o Corinthians ainda tem Sul-Americana esse ano, ainda tem Brasileirão, ainda tem Copa do Brasil, tem outras coisas a se pensar a um curto prazo, então tem que se preparar aí, tem que melhorar o nível de atuação, pensando aí nessas competições. Bom, esse pós-jogo foi bem rápido, me desculpe se eu deixei passar alguma coisa, certo? E se você identificou aí que eu passei alguma coisa, ou que você não concorde comigo desse jogo, comenta aí embaixo, certinho? Tamo junto e vai Corinthians!